Na gestão de pessoas, fala-se muito da importância de considerar o comportamento dos seus colaboradores, o relacionamento com eles, buscar o melhor desenvolvimento dessas pessoas. Mas existe um aspecto muito importante, que é a parte de encargos, contratação, toda a parte burocrática, que costumamos chamar de departamento pessoal. Por isso, hoje, no programa Talentos em Foco, nós vamos falar da importância da contratação dos colaboradores. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje vamos falar de um tema que até então não falamos no nosso programa. Aliás, estamos completando agora um ano de programa e eu trouxe aqui para a gente falar sobre o assunto de contratação de colaboradores o Francisco Alves Lima Neto, Exato. que eu conheço muito como Chicão, que é um grande companheiro de trabalhos aí. E ele vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. A formação do Francisco é direito, ele tem uma contabilidade, vai falar um pouquinho para a gente nesse sentido. E vai falar de alguns toques importantes para você que abriu um negócio, ou pensa em abrir um negócio, você que ampliou o seu negócio, ou algumas coisas que a gente que está administrando um negócio esquece um pouco, fica pensando em outros aspectos de gestão e esquece da gestão de pessoas de forma burocrática. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Paulo. Joia. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço pelo convite e agradeço pelo convite e fico contente de poder auxiliar os seus telespectadores nessas questões mais burocráticas referente à contratação de trabalhadores, empregados ou colaboradores, dependendo de como a pessoa possa dizer ou identificar a pessoa que está lá ajudando. Vamos aproveitar por esse aspecto, né? O termo colaborador. Fala um pouquinho qual é a sua visão em relação a esse termo, trabalhador, colaborador. Na verdade, o termo ele teve uma evolução, né? A nossa legislação trabalhista tem um marco em 1943 com Getúlio Vargas, né? E se fala muito nesta legislação de trabalhador e empregado, que era o termo que se utilizava muito na época, que era a questão da mão de obra, o indivíduo que ia lá e dava o seu tempo de trabalho, sua força de trabalho para uma empresa, um empregador. Houve uma evolução do termo, passou a se chamar depois de um trabalhador, depois passou a se chamar colaborador, né? E agora estamos falando em talentos, né? Então a administração dessas pessoas também muda em função dos aspectos sociais, da evolução da sociedade, da evolução dos negócios. Tá? Você percebe que existe esse acompanhamento, ou seja, das necessidades que existem de mercado, do próprio setor de gestão de pessoas ou das empresas e a evolução da legislação? Não, a nossa legislação ela é uma legislação, como eu disse, de 1943 e poucas mudanças ocorreram dentro dessa legislação para justamente se adequar às mudanças sociais, né? Então, nós temos uma legislação que é retrógrada, né, que olhava o indivíduo que se prestava a prestar trabalho a uma empresa, ao empregador, de uma forma completamente diferente do que hoje é visto esse colaborador ou esse talento, né? A diferença de administrar deveria estar, vamos dizer assim, aparecendo na legislação também. E não está, porque essa legislação ela é uma legislação muito antiga, né? Uhum. Tá? E aí a dificuldade de adequação. Você pode ter uma modernidade na relação pessoal ou então de premiação ou de benefício para esse indivíduo, mas não tem uma evolução dentro da legislação que regula essa relação, que hoje nós chamamos de regulação de trabalho ou de emprego, ou uma relação, né, com talentos. E aí acaba acontecendo a questão de contratação de funcionários de forma, vamos chamar, ilegal ou informal, ou seja, ele não é registrado, não é, como diriam, brincadeira, não é fichado, Não é como dizem fichado, alguns, exatamente. e acaba não tendo seus benefícios e as proteções, né? Eu acho que um dos primeiros aspectos que nós temos que pensar em termos de legislação é o seguinte: com a evolução do termo, também a evolução de como essa relação ela está existindo entre quem está contratando e quem está sendo contratado. Tá? E nessa evolução, um dos aspectos importantes é que o contratante deve primar, né, por todos os aspectos legais e fundamentais dessa relação.
Tá? E é isso que não ocorre em grande parte dos negócios do nosso país, né? Principalmente os negócios que são informais. Então você pode ver muitas pessoas trabalhando para outras sem a devida legalização, formalização. E isso gera uma série de problemas, tanto sociais, que vão, obviamente, desaguar dentro da Justiça do Trabalho. Então, por isso que nós temos hoje uma Justiça do Trabalho apinhada de processos. Por quê? Porque não há essa regularização, não há essa legalização desta relação de trabalho, de emprego, ou essa relação com essa pessoa, com esse talento. E aí, dessa forma, fazendo uma contratação de forma ilegal, né, que na verdade é ilegal, quais são os riscos que o empreendedor ou que o gestor da área tem nessa contratação de forma irregular, vamos dizer assim? Nós podemos começar com dois tipos de riscos. O primeiro risco é o risco, digamos assim, social e legal, ou seja, dos encargos incidentes sobre a remuneração do indivíduo. Tá? Esse é um risco, digamos assim, facilmente calculado, porque seria os encargos incidentes sobre a remuneração que não são recolhidos tanto para a Previdência Social como os encargos fundiários. No caso, por exemplo, de uma rescisão de contrato, os avisos, o prévio indenizado, horas extras, adicionais e tudo que a legislação determina que deve ser pago a este colaborador, a este indivíduo, em função da contrapartida que é a prestação do serviço. Esse é um aspecto. Nós temos um outro aspecto que é um risco, eu acredito, que é muito maior do que simplesmente este, tá? Que é o risco de você ter uma pessoa trabalhando para você sem o devido registro e esta pessoa venha a sofrer qualquer tipo de acidente, vir ao óbito ou vir a ter a incapacidade laborativa, né, permanente. Tá? Esse risco é muito maior, porque o indivíduo que não faz o registro, não formaliza a relação, tá? Obviamente não recolhe previdência social. E aí, no caso de um sinistro desse, de um acidente, né, o indivíduo, ou seja, o contratado, não está assegurado. Quem é que vai ter que indenizar? Quem contratou. E aí existe uma série de cálculos para chegar ao quanto a mensuração dessa indenização, que às vezes ficam valores astronômicos, em função da idade da pessoa, da formação da pessoa, da capacidade, da condição que ela tem, né? Existem N casos em que o trabalhador estava lá fazendo o serviço dele, sofreu um acidente, veio a óbito, e aí a família entrou com uma indenização e valores assim, tipo de 800, 900, 1 milhão, 1,5 milhão de reais de indenização, porque o que a pessoa poderia receber até chegar a um certo tempo da vida dele. Ok, essa responsabilidade no caso do acidente, a empresa começa a ter essa responsabilidade a partir de que momento? A partir do momento que ele vai lá e vai pegar a condução para ir trabalhar? Sim, como é que sim. funciona isso? Hoje a legislação ela é bem clara. Todo o trabalhador que sai da sua casa e vai até o local de trabalho, desde que seja um caminho usual, habitual, e do retorno do trabalho até a casa, ele está assegurado. Então, essa responsabilidade da empresa que não registra o funcionário vai desde este momento até a volta do funcionário para casa, desde que o caminho seja habitual. Né? Um exemplo, né, que acontece muito em algumas empresas, a pessoa está registrada, né, e aí então se fala do acidente do trabalho em itinerário, né, ou seja, no percurso do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Tá? Se o funcionário, por exemplo, ele pega vale transporte, e não utiliza o vale transporte para ir e voltar, e acontece um acidente nesse percurso, tá? Já não é considerado acidente de trabalho, porque ele não está fazendo uso do vale transporte para chegar no emprego. Se ele, por exemplo, prefere pegar uma bicicleta ou vai de moto. É um risco dele. É o risco dele. E não da empresa. Então, aí você porque a empresa forneceu aquilo que era... Isso, exatamente. Aí tira-se a responsabilidade do empregador nesse sentido. Já nos contratos que não há formalização, não interessa. Não interessa. Ou seja, se ele está indo de bicicleta, de patinete, de ônibus, de carro, de moto, não importa. Por a falta do registro, da formalização, tá, a responsabilidade recai diretamente a quem está contratando. Então esse é o risco, que eu julgo um dos maiores riscos que existe para um empreendedor que está começando o seu negócio, que está começando a contratar pessoas, tá? Da não observação desta legalização, dessa
regularização desta relação, desta formalização. Deixando claro, eu acho que até para as pessoas que não estão acostumadas a isso, pensando assim, quando se fala do trabalho dentro da empresa, você tem maiores riscos de acidentes dentro da empresa, né? Dependendo se for uma indústria, por exemplo, que ele mexe com equipamentos e tal, no qual o trabalho desse funcionário, desse colaborador, exige isso. Ah, mas eu tenho um escritório, né? Aí o risco é muito pequeno. Até é pequeno, mas basta ele acontecer. Basta ele acontecer, exatamente. Como a legislação ela protege o colaborador, o funcionário, o empregado, desde que ele sai da casa, então você não sabe o que pode acontecer na rua, né? E aí a pessoa está exposta. Um acidente, um tiro, uma queda, alguma coisa nesse sentido, é considerado acidente do trabalho, dentro desse percurso. Lógico, em um escritório o grau de risco é menor, mas assim, eu não incentivo que o indivíduo que tem um escritório, ou que trabalhe, por exemplo, com e-commerce, ou com qualquer outra atividade que não tenha a utilização de equipamentos como uma indústria, por exemplo, né? Que não registre seus funcionários, faça a formalização disso, porque aí é tanto seguro para ele, ou seja, a redução dos riscos envolvidos nessa contratação é menor, como também para quem ele está contratando, que aí tem o seguro, se acontecer alguma coisa, ele vai ao seguro social. E aí você falou de e-commerce, não sei nem se vai dar tempo da gente entrar no caso do teletrabalhador, que já é um aspecto bem mais novo e com outras condições, que ele não sai de casa a princípio, né? Inclusive, nesse aspecto, nós tivemos uma pequena evolução em função da própria legislação, entendendo, por exemplo, que o tempo que este indivíduo dispõe em favor de quem está contratando, mesmo que fora do local de trabalho, é considerado também como período de trabalho. Aí tem uma série de outras questões que envolvem... Vamos no mais básico primeiro, porque, como eu estava falando com ele antes, né, dá para falar isso aqui em vários programas, porque é muito assunto para se falar. É muita coisa. E cada atividade tem detalhes específicos. Então, assim, para um tipo de indústria tem um detalhe, para outro tipo de indústria tem outro detalhe, para um tipo de comércio é um detalhe, e assim por diante. Você abre um leque muito grande. Então, falando nesses detalhes, sem falar especificamente de um, bom, a gente pensa no que é geral para todas as categorias, né? São os direitos básicos dos trabalhadores e as obrigações básicas de ambos os lados, né? Tanto do trabalhador ou colaborador quanto da empresa. O que é básico? Vamos dizer assim, vou contratar um funcionário. Eu já fiz aquilo que a gente falou sempre aqui. Fiz um recrutamento muito bom, né, onde eu selecionei um profissional, pesquei, fiz atividades, consegui... Bom, esses profissionais são os que eu preciso para a minha empresa. Vou fazer o processo burocrático, né? Isso. A primeira coisa que o indivíduo tem que fazer é, chegando lá para fazer a entrevista ou coisa que vale, uma vez que já fez uma parte desse recrutamento, não fez ainda a admissão, a contratação, é fazer o indivíduo preencher uma ficha de solicitação de emprego. E nessa ficha, como todo mundo diz, eu fui lá e preenchi a ficha, não é para constar os dados somente do indivíduo, mas principalmente que dentro dessa solicitação de emprego conste as condições para aquela função, para aquela vaga. Alguns exemplos: se a pessoa aceita trabalhar em horários diferentes, transferência de local de trabalho, transferência de turnos de trabalho, se aceita trabalhar à noite, se aceita trabalhar em local onde tem altura, ou algum outro tipo de situação, digamos assim, que seja específica para aquela função. Por que isso? Porque nós temos a questão da declaração de vontade. Então, se o indivíduo vai lá e fala assim, eu não posso ser transferido, você vai fazer um contrato de trabalho posterior a isso, aonde vai constar que ele declara lá que pode ser transferido. Como esses contratos de trabalho, na sua grande maioria, são considerados contratos de adesão, ou seja, o trabalhador não tem condições de ir lá e mudar a cláusula, tá? O que vale para efeito de dirimir se ele pode ou ser não transferido é a ficha de solicitação de emprego. Ok, ou seja, ele teve consciência antes de aceitar o trabalho que essas são as condições. Exatamente. Se ele depois foi transferido... Falar, não quero ser transferido, eu não posso ser transferido. Mas era uma condição. Era uma condição. Ele pode ser demitido de forma... Exatamente. Porque ele não fez. Exatamente, porque lá ela falou assim, você pode fazer isso? Ele falou, aceito. Se ele aceitou, de próprio punho, assinou a ficha, então o que vale para efeito de dirimir se ele poderia ou não é justamente a declaração de vontade dele. Ok. Vamos fazer um intervalinho agora, a gente vai continuar esse assunto, que isso é muito importante. Okay. Vamos ao intervalo breve e voltamos em seguida. Até mais.
Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz, porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração, e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês, e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Caioa, soluções completas para a sua casa, não só para a sua casa, também para o seu comércio e para a sua empresa. Tem promoções em tapetes com 50% de desconto e tem mais. Papel de parede a partir de 260 o rolo para você retirar aqui na loja. Piso laminado Duraflor, olha só que legal, a partir de R$ 59,90 o metro colocado, instalado. E cortina Rolux ou Sheer Elegance para pagamento de 10 vezes, 20% de desconto, para pagamento à vista, 30% de desconto. Fala que viu comigo, Pinote, liga 3223-2415. Caioa! Olá, voltamos com o programa Talentos em Foco. Estamos falando sobre contratação de colaboradores e o Francisco, que é o nosso entrevistado, estava falando no final do primeiro bloco sobre a questão da ficha de admissão e por que ela é importante. Depois da ficha de admissão, Francisco, como é que é? Preencheu a ficha, verifica se a pessoa tem carteira de trabalho. Tá, tem carteira de trabalho, pode ser feitas as anotações na carteira, que tem carteira, por exemplo, totalmente preenchidas, em alguns campos tem que tirar uma segunda via. Tá? Esse é um cuidado também, porque senão depois você não consegue dar continuidade no contrato. Tá? Feito isso, vai encaminhar o indivíduo para fazer o exame médico admissional. E esse exame também é importante para saber se a pessoa tem condições físicas para exercer aquela função. Tá? Isso também implica impossibilidade de indenizações até em vultos maiores financeiros, porque pode, no fim do contrato ou com a rescisão do contrato do indivíduo, ele alegar, por exemplo, que adquiriu alguma doença profissional dentro da sua empresa. Então, esse exame inicial, admissional, ele tem que ser criterioso. Em alguns casos, eles pedem até uma audiometria, por exemplo, que o local tem esse tipo de ruídos, pode acontecer esse tipo de coisa, para ver se ele já não vem com um problema anterior. Né? Infelizmente, também, como nós falamos, né, não é observado esse critério para fazer esse exame. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer o exame lá, ou manda no local, o médico do trabalho olha para o indivíduo, vê lá quanto você pesa, tal, etc., você está bem, dá apto, né? E não faz nenhum tipo de exame para saber se a pessoa tem um mal anterior ou tem algum problema físico que impossibilite ele fazer aquela função. Feito esse exame, a pessoa estando apta, aí você pode fazer o registro. E aí então vai fazer a ficha de registro ou no livro de registro e registrar na carteira de trabalho do indivíduo. O registro ele tem que ser feito de imediato, ou seja, no ato da contratação. Tá? Então o funcionário não pode iniciar o trabalho sem fazer a assinatura da ficha ou do livro de registro. Vamos experimentar uns 2, 3 dias aí para ver como é que tá. Não pode. Porque esses 2, 3 dias ele já está... Exatamente, porque aquela coisa, né? Ele pode sofrer um acidente, né? Não está assinado, então não está registrado, e aí o risco de indenização é todo aquele que nós falamos anteriormente. Tá? Então, antes da pessoa iniciar o trabalho ou, né, ir para a função, tem que ter o registro. A empresa tem 48 horas para entregar a carteira de trabalho para o funcionário. Ou seja, o registro na carteira ele pode demorar 48 horas. E aí eu sempre recomendo protocolo de entrega da carteira de trabalho, protocolo para
recepção da carteira de trabalho para não ter problema, porque isso também pode gerar multa administrativa para a empresa, no caso de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ou até uma questão de uma denúncia. Feito esse registro, assinou ficha de registro, contrato de experiência, aí o trabalho decorre normalmente. Os contratos de experiência, normalmente, eles são no máximo em 90 dias. Alguns sindicatos, algumas categorias profissionais determinam, por exemplo, prazos menores, né, de 60 dias. Mas é específico. É específico. Tem uma coisa interessante, uma dúvida. Normalmente é feito uma renovação, é feito um prazo menor, né? E depois renovação para completar os 90 Isso, dias. exatamente. Aí falando de 45 dias, passando para 45. Mas tira uma dúvida aqui. Eu não preciso fazer de 45 para 45, eu posso fazer de 30 e completar os outros 60 pode, dias? Pode fazer com 60 a 30. Entendeu? Eu sempre recomendo nas pessoas que eu dou consultoria ou treinamento, é que no contrato de experiência sempre faça um prazo maior, tipo 60 dias e depois mais 30. Ou então 45, 45. Tá? Por que serve esse tempo? É para saber se a pessoa se adapta à situação da empresa, à cultura empresarial, né? Porque dentro desse período ele vai estar sendo avaliado e averiguado pela chefia, pelo encarregado, pela gerência, né? Ou até pelo próprio dono da empresa. E aí seria um período em que ele não tem essa adaptação à estrutura empresarial, você acaba rescindindo o contrato sem ter grandes ônus. É lógico que todo contrato, na sua rescisão, tem ônus mesmo daqueles que são rescindidos ou terminados no seu termo, ou seja, na sua data prevista para terminar. Por exemplo, um dos ônus que não acontece, terminou os 45 dias, você dispensou o funcionário, você não tem a multa de fundo de garantia. Não tem a multa e não tem aviso prévio indenizado. Não tem aviso prévio indenizado. Porque houve o termo ali. Né? E aí a continuidade do contrato. Obviamente que depois disso nós temos a questão da elaboração de folha de pagamento. Tá? Mesmo que nós estamos falando em talentos, né? Porque para o talento o que mais importa não é tanto quanto ele vai ganhar, mas muito mais o que ele está fazendo, mas é necessário que exista uma transparência dentro dessa relação. Tá? A descrição de função dele, o que ele vai fazer, quais são as atividades. Isso, exato. Completando o que você falou na questão dos horários e tal, também o que se espera dele para ele não dizer assim, olha, isso aqui não foi contratado para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre recomendo que quando você faz essa contratação, no próprio contrato de experiência do indivíduo, para aquela função, você tem uma descrição da função dele e das atribuições que ele tem dentro daquela função. Tá? Para que a pessoa fique sabendo claramente quais são as atribuições dela. Tá? Uma das questões que temos muito na Justiça do Trabalho é justamente isso. Eu fui contratado para fazer isso, mas eu estava fazendo aquilo. E aí nós chamamos isso de desvio de função ou adicional de função. E isso também gera um contencioso. Tá? Então, desde que isso mais ou menos assim, claro, vamos falar de outro. Um zelador que faz portaria? Mais ou menos isso. É possível? É possível. Ou que ele vira assessorista também, ou então, faz manobra de carro. Isso, por exemplo. E ele não está previsto no dele fazer esse tipo de coisa. Exatamente. O vendedor que faz caixa, o caixa que faz vendas. Porque o caixa, por exemplo, tem quebra de caixa que tem um adicional também, então tem várias coisas. Tem essas questões, então tem que ser bem claro. Assim, a pessoa que está começando a empreender, está abrindo um negócio, então tem que deixar bem claro qual que é a função dele. É lógico que você não pode colocar coisas muito abertas e genéricas, porque quando chegar lá na justiça, o juiz vai entender que há desvio de função, que há adicional, e você vai ter que pagar. Então tem que ficar bem claro, e esse é um trabalho também anterior para definição das atribuições de cada função. Outra coisa a considerar, então, também, a questão é o piso mínimo da categoria, se você não está abaixo. Tem o salário mínimo, isso. Mas dentro do Estado de São Paulo são poucos os casos que se recebe salário mínimo, dentro do Estado de São Paulo, né? Sim. Fora do Estado de São Paulo, assim, digamos, para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a grande maioria da massa salarial recebe salário mínimo. Sim, aqui já é mais difícil. Já é mais né? difícil. Mas como a gente fala isso, está no YouTube e fala isso no modo geral, pode ser que a categoria específica não seja um salário mínimo. Não. Normalmente não é. A grande maioria não. Então, os sindicatos, por exemplo, dos grandes centros ou das regiões metropolitanas maiores, os pisos salariais são bem maiores que o salário mínimo. É uma questão que tem que ser observada, porque além da regra normal que temos na CLT, existem as regras adicionais ou complementares que estão dentro dos acordos coletivos das categorias profissionais.
Então é importante que... Pode ser um benefício que já Pode ser um existe. benefício a mais, um percentual de hora extra, por exemplo, que é maior, um adicional, por exemplo, que deve ser pago, um intervalo a mais que deve ser dado para aquele tipo de função. Por exemplo, o retorno de férias, a questão da demissão. Isso. Né? Às vezes tem, no caso por da minha exemplo, categoria, da minha empresa, tem 30 dias depois que foi... de Antes e estabilidade. depois, né? De estabilidade. Você não tem que pagar mais um salário. Exato. Né? E aí, se você acaba mandando embora, você vai ter esse custo e não contou com esse custo. Com né? certeza. Tá? Então, quer dizer, além de olhar a questão através da regra maior, que é a CLT, tem que também ter o acordo coletivo da categoria. E é importante que esse acordo seja o acordo atualizado. Né? Não adianta pegar o acordo de 2 anos atrás, porque provavelmente deve ter ocorrido algumas mudanças, alterações em termos de benefícios, em termos de percentuais, até piso de salário e tudo mais. Né? Que é importante observar antes de fazer essa contratação. Né? Bom, na contratação, então, são os aspectos básicos. Mais alguma dica em relação ao que deve ser considerado na contratação desse profissional? Assim, além daquilo que eu falei, eu acho que é muito importante, quando ele for contratar o indivíduo para participar do processo produtivo lá do negócio dele, olhar e saber se aquele indivíduo que ali está realmente se encaixa dentro da estrutura dele. Tá? Que às vezes assim, você tem um contrato bonitinho, mas a pessoa não se encaixa dentro da estrutura dele. Um regulamentozinho, algumas normas básicas para ele ter isso descrito ajuda, inclusive a te precaver, né? Isso. Bastante. Então, isso também tem que ser passado para essa pessoa que está contratando, para demonstrar que, olha, a empresa tem como norma, como regra essa. Que são coisas do dia a dia, normal, né? Com relação à marcação de ponto, com relação à apresentação de atestados médicos, que pode vir a acontecer. Uniforme ou não, a vestimenta em si. Tudo isso tem que estar bem bonitinho, colocado isso no papel, demonstrado isso para a pessoa que está contratando, para que não ocorra problemas de entendimento diverso. Né? Então, quando nós falamos em transparência, né, nesta contratação, além de todos esses aspectos, digamos, legais, formais, tem também a apresentação deste regulamento interno da empresa para essa pessoa que está sendo contratada. E isso também tem que ser formalizado, né? Ela tem que escrever dizendo, ó, que eu recebi o regulamento interno, está ciente de todas as normas que ali estão. Né? Porque muitas vezes a empresa coloca num quadro de aviso, mas o funcionário, o empregado, o colaborador não viu aquilo lá. Sim. E aí, em função disso, ele acaba cometendo algum engano na apresentação de algum documento ou apresentação ao local de trabalho. E é punido sem saber. E é punido. E essa punição ela não pode ser levada em consideração para efeito de rescisão de contrato de trabalho e muito menos para redução de salário, né? Okay. Como suspensões ou advertências ou coisa que vale. Okay. Bom, nosso tempo acabou. Eu acho que você trouxe bastante informação importante da questão da contratação, alguns pontos que são fundamentais. Isso tem muita coisa para você, para a gente aqui, em relação à manutenção de funcionário e tal, mas o objetivo era dar alguns toques importantes, porque tem gente que vai abrir um negócio, fica deslumbrado com a ideia e esquece da parte prática que a gente fala. Né? Exatamente. Muito obrigado, Francisco. Eu que agradeço. Um abraço para você. Agradeço a todos aí que estão nos vendo. Entre em contato com a gente se você quiser sugerir alguma pauta, alguma coisa pelo talentosemfoco@gmail.com. Acesse a página do nosso programa no facebook.com/Talentos em Foco ou também veja os programas que já aconteceram, né, no youtube.com/Talentos em Foco. Uma boa semana para você e até semana que vem.